Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui, como é bom ter a sua companhia, viu? Está começando mais uma semana com boas conversas aqui no Identidade. Juntos vamos conhecer pessoas com relatos emocionantes e inspiradores que têm muito a nos ensinar. Afinal, somos a obra-prima da criação de Deus e cada ser humano tem uma história, não é verdade? Já aproveita então para convidar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Inclusive dá para assistir o programa todo pelo YouTube da Novo Tempo. Já compartilha nosso link no grupo de WhatsApp, é youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só ir lá no ntplay.com/identidade. Hoje o nosso convidado é o pastor Robson Aleixo, o apresentador do programa Fé para Hoje. Ele vai contar a sua história de vida e também vai dar mais detalhes sobre a Semana Santa. A gente vai para um rápido intervalo de 30 segundos e eu já volto. O rosto dele já é conhecido por quem acompanha Novo Tempo, porque ele apresenta o Fé para Hoje. Ele é casado com a Luciana e é o pai da Alícia e da Ayla. É formado em teologia e em história. Quem conhece garante que ele é um homem chamado por Deus, porque a maneira de ser dele reflete isso. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o pastor Robson Aleixo, ele que vai contar um pouco da sua história e também vai falar sobre a Semana Santa que começou hoje aqui na Novo Tempo. Boa noite, pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. Obrigado pelas palavras também. Pastor, o senhor já esteve aqui no Identidade no passado, contando um pouco sobre a paternidade, mas eu queria voltar ali. Antes de ser pai, eu queria conversar um pouquinho sobre o seu casamento. Como é que você conheceu a Luciana? Quanto tempo vocês têm de casado? Esse é um ano especial pra gente, né? Nós estamos aí nos aproximando dos 20 anos já que eu conheci a Luciana em 2001, me casei em 2004. E eu conheci ela por uma coisa que já quase não existe mais, quase pré-histórica, né? Conheci a Luciana pela internet, numa sala de bate-papo. Olha, pastor, uma coisa em comum comigo, viu? Porque eu também conheci meu marido ali, numa sala de bate-bate, na verdade no Orkut. Puxa vida! Falecido Orkut. Então, eu conheci ela numa sala de bate-papo dessas assim, porque na época da internet de escada. E a gente fala de coisas de 20 anos atrás como se fosse mesmo pré-histórico, né? Então, verdade. tanta velocidade que as coisas mudaram. Mudam rápido demais. Mas foi assim, na verdade, nosso contato. A gente foi se conhecendo com o passar do tempo, claro, né? Telefone e cartas, nós trocamos muitas cartas. Olha só. Mas foi assim que a gente se conheceu. E vocês dois estudaram história, né? Sim. Mas depois você resolveu estudar teologia. Como é que foi essa mudança aí de curso, de vida mesmo? Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com o serviço, e isso eu devo por causa da perspectiva de serviço dos meus pais. Então, tive o privilégio de frequentar igrejas pequenas, né? E as igrejas pequenas possibilitam uma dinâmica de serviço muito maior. Meu pai foi uma pessoa muito envolvida com o evangelismo, isso ficou muito presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Mas eu também tinha uma paixão por ciências humanas, então fui fazer história e no meio, por fim da faculdade de história, eu acho que foi a concretização, sabe, do chamado. Então, no último ano da faculdade de história, eu já estava decidido a fazer teologia, teve muita gente que foi muito influente nesse processo e eu me formei em história no ano e fui fazer teologia no outro. Acabou uma faculdade e já emendou com a outra? Sim, imediatamente. Me formei em dezembro, janeiro já estava já com as coisas empacotadas, fevereiro estava no NASP Engenheiro Coelho fazendo o primeiro ano de teologia. Isso é uma parte da história, o processo foi muito longo, da confirmação, isso, mas ali a ideia de que eu deveria servir em tempo integral, me aprofundar, foi nesse momento. Então, quanto tempo você já está no Ministério Pastoral? Eu estou neste exercício do ministério, com igrejas, desde 2015, quando eu fui auxiliar na Igreja Central de Arthur Nogueira. Mas com capelania eu estou desde 2008. Você inclusive foi capelão de escola, né, na Rede Adventista de Ensino? Sim, professor de religião na maior parte do tempo, né? Como eu fui fazer teologia já formado em história, então a sala de aula já me era algo técnico e tal, e depois foi me ficando familiar. Mas eu comecei a trabalhar no sistema adventista desde 2008, com igreja, desde 2015, e aí o processo foi indo. Deus me deu essa alegria de participar e fazer muitas coisas diferentes, isso é muito bom.
O bonito até do Ministério Pastoral é justamente esse, né? Existem várias frentes que a pessoa pode atuar, uma delas é ali na escola, com crianças. Como é que era essa fase, pastor? Maravilhosa, maravilhosa. Escola, ela passa a ser muito estressante e mais estressante para quem não quer estar ali. Isso é verdade. Como qualquer outra coisa, né? Mas assim, a exigência técnica da escola, a vocação. Então, eu vejo muito o magistério, eu vejo dessa forma. O magistério é ministerial. Sim. Ele é uma vocação, ele lidar com pessoas e você lida com pessoas com uma intensidade de tempo muito grande. Eu amei e amo ainda, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de que mais me orgulho de ter feito. Então, você me chamar de professor vai me deixar muito feliz. Legal. Eu tenho ex-alunos em muitos lugares, inclusive aqui no Novo Tempo, então é muito gostoso encontrar com eles e tal, e saber do impacto que a gente trocou. Isso é muito bom. E falando na Novo Tempo, já que você tocou nesse nome, como é que foi receber o chamado para vir trabalhar aqui na Novo Tempo? Eu acho, Gabi, uma mistura de muitas coisas, né? Então, dentre as que eu posso destacar, primeiro foi o peso da responsabilidade, porque a Novo Tempo, ela envolve uma coisa que muita gente não está vivendo, não espera, e se espera não sabe que é a visibilidade. Então, a visibilidade, ela gera um peso de responsabilidade gigantesco, o alcance, né? Então, se pensar nisso, se eu for falar de 20 em 20, de 30 em 30, ela já é exigente, mas aqui a gente fala de milhares e milhares. Sim. Então, isso, o começo, o impacto, isso foi grande. Mas também vem a alegria, porque é um privilégio gigantesco, né? Assim, acho que esse aqui é um bom lugar para você ter noção do seu tamanhinho. É verdade. Você sente pequeno, se sente pequeno. muito rápido você percebe o quanto você é pequeno diante do tamanho das coisas que te envolvem, né? Então, eu vi com essa soma, né? O privilégio, a graça e o peso de fazer essas coisas, mas é um movimento feliz, me sinto muito feliz. E você já tinha se imaginado sendo um apresentador de programa na Novo Tempo, por exemplo? Como você é hoje? Eu acho que as pessoas imaginavam mais do que eu. Então, acho que a minha vivência em escola me fez pensar coisas assim. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar no UNASP, para mim já era uma coisa mais familiar. Eu não digo assim tão óbvia, mas minimamente esperado, entendeu? Porque é um ambiente escolar. Capelania, jovens, as coisas conforme o ministério foi sendo construído. Igrejas também, obviamente você vai fazer teologia, imagina uma igreja. Sim. Aqui as pessoas falavam, mas eu não solidificava. Então eu acho que falavam exatamente por causa de eu ser pregador, né? Então se espera que pela comunicação se... Uma boa oratória, né? E as pessoas veem alguém fazendo isso aqui. Então as pessoas falavam muito, mas eu não almejava e nem imaginava. E se imaginava, não era agora. Mas foi uma surpresa boa. E quando você chegou para ser o novo orador ali desse programa, né, Fé para Hoje, o Anjos em Ação fez um programa especial sobre você, apresentando o pastor Aleixo aqui para todo mundo. O Anjos da Esperança fez esse programa, na verdade. E você recebeu um conselho meio inusitado, né? Que conselho foi esse, pastor? Eu tô tentando lembrar, né? De que você teria que jogar fora os seus sermões e sim. aprender a ler de tudo. Foi mais ou menos isso que te falaram? Na verdade, esse conselho foi dado há uns 13, uns 15 anos. Esse foi o conselho. Eu lembro do dia, do momento de quem falou. Ele, uma das pessoas muito influentes na minha forma de pensar a Bíblia e tal, foi o pastor Vanderlei Dornelles, que inclusive tem muitas participações aqui, né? Sim. Ele é uma das pessoas muito influentes na minha vida, no sentido de pensar a teologia e tal. E um dia a gente estava num lava-pés no NASP, ele disse para mim, aprenda a jogar fora seus sermões. Isso hoje, para mim, isso se tornou mais evidente, mais emergente ainda. Porque quando você se prende a algo já preparado, e essa foi a ideia de que ele colocou, você tende a uma expressão que a gente usa, requentar. E a gente para de ler as pessoas. E a comunicação, ela é assim, né? Você tem algo a ser comunicado, tem o comunicador, mas tem aquele objeto aquele ser que vai receber a comunicação. Mas isso não significa que ele não está se comunicando. Então aqui isso é mais ainda, porque eu tenho que visualizar, pensar, imaginar uma pessoa que eu não estou vendo. Então pensar ele o tempo todo, né? Pensar ele o tempo todo e não somente o conteúdo. Isso para mim é uma das coisas muito importantes, né? E aprender a escrever, né? A gente roteiriza as coisas. Sim.
Então o exercício de escrever tem sido um impacto muito grande e é bênção, porque é uma habilidade que se está sendo exigida de mim e que hoje eu cresço muito com isso, né? E quem te conhece um pouco melhor sabe o quanto você gosta de estudar, né? Até a sua formação ali anterior em história também já traz essa bagagem, com a teologia mais ainda. Como é que isso influencia o seu trabalho hoje? Esse gosto pela leitura, por estudar? Como é que isso influencia o seu trabalho hoje como pastor e também apresentador do Fé para Hoje? Eu acho que é uma ferramenta indispensável. Nós vivemos em um mundo complexo, de uma transformação absurdamente rápida e de acesso à informação de uma forma que talvez outras gerações não tiveram. Então, enquanto eu estou falando, alguém está com o celular aberto, consultando as informações e com um monte de diálogos acontecendo ao mesmo tempo. Eu creio que uma pessoa que se diz crente, ela precisa ter o que ela crê como mais solidez e mais fluidez antes de qualquer outra coisa. Então, eu não acho admissível, e creio que a Bíblia confirma isso, que eu saiba sobre qualquer outra coisa mais do que eu saiba sobre o que Jesus falou em sua palavra, porque isso determina a vida eterna, a minha e a das pessoas, e eu não posso colocar isso em risco. Você conversar com um cardiologista que vai entender de carro mais do que ele entende de coração, eu vou ficar assim... Mas nós estamos falando... Não vai ter tanta credibilidade assim, né? E isso porque ele pode enterrar o erro dele. Nós não podemos, né? Os nossos erros têm consequências eternas. Então, eu creio que estudar ele é um elemento fundamental. Mas no caso de ter uma dinâmica de ter que falar tantas vezes, então a Bíblia ela tem uma mensagem, no Salvador crucificado e ressurreto, e prestes a vir, usando essa frase maravilhosa que foi colocada no Ministério Jovem. Mas a maneira como a gente apresenta, ela precisa dialogar com a realidade das pessoas, e a realidade é dinâmica. Então, estudar é uma necessidade de todos, mas nossa, mais que tudo. Deus me deu a alegria de gostar de fazer isso. Que bom. Então tem menos sacrifício, mas é necessário. Tá certo. Vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa rapidinho, pastor, para oferecer para o pessoal que está em casa esse guia de estudo aqui, A Cura do Pecado. Não sei se você já tem esse material ou ainda não. Ele vai te ensinar aí o que é o pecado, como que a gente acaba se envolvendo e de que maneira a gente pode sair, né, se desvencilhar aí do pecado. A gente vive num mundo de pecado, a gente é rodeado por várias tentações e a gente, como cristão, precisa saber lidar com isso, lidar com o pecado e saber dar um basta para que a gente esteja realmente pronto para quando Jesus voltar para nos buscar. Se você ainda não tem esse material, peça agora. Pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, o WhatsApp é 12 98244 4449 ou você liga em horário comercial para o DDD 12 2127 3121. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa com o Pastor Aleixo, mas fica por aí que depois do intervalo tem muito mais conversas e a gente vai falar ainda sobre a Semana Santa, hein? Então fica aí que a gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite conversando com o pastor Robson Aleixo, ele que é o pastor e orador do programa Fé para Hoje, você já deve conhecê-lo aqui da Novo Tempo. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre o ministério pastoral dele, a vida dele ali, que cursou História antes de cursar Teologia, está aqui na Novo Tempo agora sendo pastor dos telespectadores. E eu queria retomar com essa pergunta, né? Antigamente você era pastor de igreja, pequenos grupos, você tinha controle das suas ovelhas, né, de quem você cuidava. Como é que é agora falar para tanta gente que a gente nem tem noção do alcance, né, pastor? E pastorear tanta gente sem a gente ter noção de quem são essas pessoas? Você sabe que ter controle é a nossa ilusão predileta, né? A gente não tem nunca nada. Eu acho que tem umas coisas muito legais do que a gente faz em conexão com a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Eu vejo Paulo mandando cartas e usando uma tecnologia da sua época, que é o envio de cartas, num contexto que a sua época permitia, que é o mundo romano, que é um mundo cheio de trânsito, né? E ele não foi tantas vezes, e tem lugares que ele nunca foi mesmo. Ele enviava, e essa comunicação enviada chegava lá, a carta era lida, e você tem que confiar na percepção das pessoas. E o evangelho essencialmente é isso. Hoje que a gente está usando é um outro recurso de enviar mensagens e confiar que o Espírito Santo é que vai tocar corações.
É diferente, né, de um pastoreio onde outros problemas chegam. Você resolve outras coisas, né? Mas a gente aqui faz algo que eu achei extraordinário, né? Porque a gente está tocando mesmo corações e há uma conexão daquela mensagem, aquela frase, naquele momento, e que aquela janela e coração não abre com hora marcada e não é a mesma chave que abre todas as fechaduras do coração. E Deus conduz para que algumas coisas aconteçam. Eu sou, às vezes, tentado e eu fico fazendo exercício de pensar que nunca é uma massa. Nunca é. Deus nunca nos tratou dessa forma. Então eu falo, estou falando com 1.000 pessoas, 2.000, 5.000. Não estou. Estou falando com uma. E às vezes é 5.000 uns, né? E Deus olhou para uma mulher no meio de uma multidão e chamou ela de filha, e ela tocou a veste, ele sabia quem foi que tocou, quis que se posicionasse. Creio que é dessa forma, né, que a gente pensa. Eu estou falando com uma. É com uma que estou falando nesse momento. É verdade. Agora, uma das questões também do seu ministério são as viagens. Você viaja bastante. Eu queria saber se teve alguma viagem que te marcou, alguma pessoa que você encontrou nessa viagem que marcou seu ministério. Sempre tem. Sempre tem. São muitas histórias. Algumas me vêm assim imediatamente. O bom das viagens é a gente entender como o mundo é dinâmico, né, e diferente. E como as pessoas reagem de forma diferente e têm a contribuir com o reino de forma diferente. Isso é muito bom, né? Acho que deixa a gente um pouco mais humilde, assim, e apto a aprender. Eu lembro de uma vez que eu estava no Espírito Santo e não era uma viagem de trabalho, não era de pregação. Eu sei que você pensou outra coisa a perguntar, Não, mas essa tranquilo. veio imediatamente porque eu estava num vestiário, experimentando uma roupa num shopping. E aí eu peguei e liguei o telefone dentro do vestiário para falar com a minha esposa que estava em outra ponta do shopping para fazer uma pergunta, não sei se ela, o que ela achava da roupa, enfim. E aí eu comecei a falar dentro do telefone, trancado. E quando, depois que eu experimentei a roupa, eu abri a porta, tinha umas pessoas esperando na porta do vestiário porque ouviram a minha voz. Nossa, reconheceram pela voz. Reconheceram pela voz e reconheceram do que tinha acontecido com elas na mensagem. Então elas estavam esperando lá para falar comigo e não era uma relação de fã, era uma relação para me dizer o que tinha acontecido com a vida delas a partir de uma coisa que elas tinham ouvido de mim em outro momento. Aquilo foi muito impressionante, né? Elas escutaram a voz assim e foi uma coisa marcante. E ter, às vezes, esse retorno também do nosso trabalho, como a gente não tem muito como medir se está dando certo, se não está, se as pessoas estão gostando, se não estão, tudo mais, ter esse retorno dos telespectadores quando a gente viaja e encontra é muito gostoso, né, pastor? É extraordinário, é necessário, porque você precisa continuar se mantendo motivado e se percebendo relevante, né? E quando falam o que aconteceu, você fala, é isso, vou continuar fazendo. É verdade. Agora, mudando um pouco de assunto, a gente está começando uma Semana Santa aqui na Novo Tempo, né? Todos os anos a Novo Tempo faz essa programação especial. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está em casa o que é a Semana Santa e como é que você se sentiu também ao ser convidado para ser o orador desse programa especial. Eu respondendo a pergunta inicial, a Semana Santa ela é um ponto de sensibilidade, né? Algumas pessoas já se preparam, por exemplo, a gente pensa o calendário, Semana Santa, a gente pensa esse momento, mas o mundo em geral, ele não tem essa sensibilidade contínua. Então, quando chega essa Semana do Calvário, de uma forma ou de outra, algumas pessoas elas param para pensar em algo que elas não estariam pensando normalmente. Então, é o momento que a gente aproveita para falar de um Jesus crucificado mesmo. Então, é estratégico, é bom falar para quem está ouvindo. Quando me veio o convite, ele vai caindo aos poucos, né? As parcelas, né, de fazer. Mas eu vejo assim como a criança jogando bola e de repente ele recebeu o telefonema do Barcelona. Tipo, vai jogar no Camp Nou. É gostoso, é muito bom, é uma relevância enorme. E é o momento de se colocar muita energia, né? Eu me sinto muito feliz, de verdade, fazendo isso. E falando deste assunto, ele é o ponto central da Bíblia. É Jesus que morreu e venceu por mim. A Semana Santa começou hoje, né? Há pouquinho tempo a gente teve aí o primeiro episódio, mas fala um pouquinho do tema dessa semana, o que você falou hoje, o que você vai destrinchar aí ao longo da semana. O tema dessa semana, como você que está acompanhando aqui a grade da Novo Tempo e vendo os anúncios, é Jesus venceu. Jesus veio para vencer e, essencialmente, a gente fala das vitórias de Jesus. E ele venceu onde eu perdi. Mas ele venceu porque eu perdi. Isso é importante, essa ênfase da semana. Ele não só venceu para mostrar para mim que eu sou um derrotado.
Ele venceu para compartilhar a vitória dele comigo. Então, isso é extraordinário do ministério de Jesus e do plano da salvação em si. Essa é a ênfase. Jesus, ele mostra para mim o que eu deveria ter sido, mas eu posso me sentir realizado nele, porque ele vence no meu lugar. Ele venceu o medo, por exemplo, algo que nós falamos. Sim. Eu sinto medo, mas eu posso não sentir medo pela maneira como ele venceu o medo e trocou o medo pela esperança. Nele, ele dá sentido e significado, inclusive para as minhas dores. Tem gente que pensa assim, Jesus venceu porque ele era Deus, ele tinha poder para isso. Mas ele foi tentado, como a própria palavra diz, em todas as questões que somos tentados hoje, né? Como que a gente consegue fazer essa diferença? A gente, como ser humano, pecador, vencer algo que ele, como Deus, em forma de humano, venceu também. É bom pensar nisso, né? Jesus, ele vence, ele é vencendo por todos. Então, em primeiro lugar, ele toma o lugar desse que deu origem a todos, que é Adão. Ele foi tentado como Deus, mas há uma conexão ali. Jesus é tentado nas coisas que ele pode fazer. E, obviamente, ele pode fazer coisas que eu não posso. Mas eu sou tentado também nas coisas que eu posso fazer. Então, nesse ponto, a gente se une. Eu não posso transformar pedra em pães. Mas Satanás nunca vai fazer nenhuma tentação que eu não consiga, porque deixa de ser tentação. Então, nesse sentido, a tentação une. Mas há duas coisas que fundem em Jesus na sua singularidade. Jesus, conforme eu disse, ele é meu exemplo. Mas ele é um exemplo daquilo que eu não consegui ser. E quando eu olho para ele, eu vejo um alvo. Ele é meu exemplo. Mas ele não veio só para ser meu exemplo. Ele funde uma outra coisa. Ele veio para ser o meu substituto. Então, olhando Jesus só como exemplo, não há salvação. Olhando Jesus só como substituto, não há desenvolvimento. Precisa olhar das duas formas. Das duas formas. Ele me substitui. Agora, pastor, como que essas mensagens podem ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão acompanhando a programação da Novo Tempo? Qual que é o objetivo final? O objetivo final é o mundo perfeito. Mas o objetivo final é que este mundo perfeito que nós alcançamos, que nós vamos viver, e este Senhor, Jesus, o Rei perfeito, o ser humano perfeito, Deus perfeito, que nos acompanha, ele nos dá uma perspectiva de vida diferente. Ele não faz com que o céu seja um céu alienante, mas a ideia sólida da realidade do céu transforma a minha realidade aqui. Então eu vou para frente de um guarda-roupa, abro a porta do guarda-roupa e o céu está presente ali. Eu estou na frente de uma mesa e o céu está presente ali. Isso é importante porque, por exemplo, nós somos o canal da esperança, mas você tem programas de culinária, tem educação de filhos, tem programas infantis e tudo isso está conectado com a mesma esperança. Então esse é o objetivo. A gente fala de uma semana importante para que todas as semanas da vida se tornem importantes por causa dele. Ele é o ser que dá importância para as outras coisas. Que dá sentido em tudo, né, pastor? Sentido em tudo, inclusive para as coisas que a gente vê sem sentido. Por exemplo, qual é o sentido da dor? Nós vamos sentir dor? Inevitavelmente. Sentimos medo e fracassamos inevitavelmente. Mas Jesus dá sentido para o fracasso. Ele explica o fracasso e faz com que o fracasso se torne energia para a caminhada. Porque ele consegue fazer isso. E só ele consegue fazer isso. E hoje, na verdade, foi só o primeiro dia da Semana Santa, né? Ainda tem muito mais por aí. Eu queria que você reforçasse o convite para quem está em casa, para acompanhar, não deixar de acompanhar essas mensagens tão especiais que você tem preparado para a gente. Então eu vou falar olhando nos seus olhos, porque isso é muito importante. Deus não nos deu uma promessa que nós gostamos comumente de exigir dele. Deus não nos deu um amanhã. Ele nos deu a esperança de que o amanhã será melhor, que o será perfeito, mas você nunca viveu um amanhã na vida. Todos os dias da sua vida, se você viveu 10 anos ou viveu 80, foi constituído de um hoje. Então, quando a gente fala de uma semana, esta semana não vai se repetir. Ela só vai existir hoje e você vai tomar decisões em algum hoje da sua vida. Então, o que Deus está nos dizendo? Ele está nos dando uma vitória hoje, uma oportunidade hoje, uma Bíblia que se abre hoje, para que neste hoje, que um dia você chama de amanhã, ele seja real. Então, eu digo para você, viva essa oportunidade, pule nessa janela que lhe foi aberta, porque Deus, ele não nos deu chances, ele nos deu seu Filho. É verdade.
convite feito então para você que está em casa todos os dias dessa semana, às 10 horas da noite, essa semana especial aqui da Semana Santa com o pastor Robson Aleixo. Pastor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito bom Deus estar te aqui com abençoe você. aí nessa semana, nessa tarefa aí complicada, mas ao mesmo tempo prazerosa que foi nas suas mãos. Amém, obrigado. A gente fica por aqui então, gente. Amanhã a gente volta com outra história para você aí de casa. Tchau, tchau.